Mas eu quero ouvir Fábio Zambelli. Primeiro, acho que é importante a gente trabalhar com os dados, né? Então, as evidências, que é uma coisa que se cobrava do governo anterior, né? Então, foi uma vitória do governo Lula. Quer dizer, o marco fiscal é de autoria do ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda articulou com o Congresso intensamente nas últimas semanas. O Arthur Lira teve um papel fundamental na aprovação, acho que foi decisivo, mas foi uma vitória do governo, ponto. Essa vitória do governo, ela é uma vitória pontual. Ela não é uma vitória cujo reflexo estará sentido em todas as pautas que o governo for defender no Congresso. Acho que esses gráficos que você mostrou, eles são claros. O governo, sempre que quiser aprovar uma agenda no Congresso, principalmente na seara econômica, vai precisar transformar o seu projeto no projeto do Centrão. Precisa criar convergências com o Centrão. A pergunta é, foi uma vitória do governo, mas a base é do governo? Eu acho que esses votos de ontem são os votos do Arthur Lira, conquistados pelo Arthur Lira. Esse é o meu ponto. Mas a serviço desse projeto do governo. Então, acho que a gente não pode só subdimensionar a potência desse placar, porque é um placar que, vamos olhar com clareza esse ano, a rigor, depois da aprovação da PEC no ano passado, que, aliás, o governo teve, na ocasião, o governo de transição, teve 40 votos a menos do que ontem, para aprovar uma PEC que turbinava o Bolsa Família. Então, para você ver a dimensão do placar de ontem. Aprovada aquela PEC, o governo criou as condições para governar em 2023, até com mais folga. Foi aprovado, na época, um estouro de quase 200 bilhões. Quem lia ali o orçamento entendia que bastava 120 para o governo tocar a máquina razoavelmente esse ano. Então tem uma gordura para queimar que foi aprovada lá na PEC. Esse ano, 23, qual que é a agenda econômica do governo? Qual que é o grande projeto do governo? Tirando o marco fiscal, você vai discutir, tem a reforma tributária? Qual é a reforma tributária que é a agenda do governo? É a do Aguinaldo, do deputado Aguinaldo? É a do Bernardo Api, que é o secretário do Ministério da Fazenda? É a do Centrão? É a da bancada ruralista? Tem várias reformas tributárias em discussão hoje na comissão do grupo de trabalho que foi criado e cujo relatório vai ficar pronto no dia 6. Então, eu diria assim, se o governo não aprovar a reforma tributária, depois a gente pode falar sobre o tema, eu não vi o presidente Lula empenhado na aprovação da reforma tributária. Em nenhuma fala do Lula você vê uma discussão sobre PIS/COFINS, sobre IVA. Isso não é um tema do Lula. Nem no marco fiscal, foi o Haddad. Mas assim, o marco fiscal, se o Lula não aprova, os resultados no mercado, principalmente, seriam depreciação possivelmente do câmbio, né? Os ativos estariam em risco na Bolsa, então tinha uma preocupação econômica evidente. Se a reforma tributária não for aprovada, qual é o impacto real para o governo Lula? A rigor, o marco fiscal depende de novas receitas, sim, para ser executado, mas nada indica que essa reforma que está sendo discutida no Congresso vá trazer novas receitas. Inclusive, o discurso do governo é que será uma reforma neutra, do ponto de vista da arrecadação, certo? Se é uma reforma que não traz mais receita, não é ali que vai viabilizar o marco fiscal. O marco fiscal será viabilizado por novas fontes de arrecadação, combate a subsídios, enfrentamento de benefícios a setores específicos da economia e outras medidas que o Haddad pretende adotar. Então, eu pergunto, a grande agenda do ano para Lula era a aprovação do marco fiscal. Era a única agenda que, se não passasse, geraria insegurança sobre governabilidade e sobre as condições macroeconômicas do país. Quer dizer, o rumo da política de gasto público, controle do gasto público. Então, foi aprovada. Né? Por isso que eu acho que a gente não pode subdimensionar a vitória do governo Lula. Agora, a leitura, a mensagem que veio de ontem, aí acho que é uma pergunta que várias pessoas têm feito de ontem para hoje, é essa: o governo vai precisar transformar seus projetos em projetos do centro político, do Arthur Lira. Ele precisa sentir dono daquele projeto, como ele fez ontem. Se a gente for olhar o que aconteceu ontem à noite, vários líderes que a gente conversava à noite foram para o plenário sem conhecer o texto do relator.